Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, muito bom dia. Hoje eu quero falar com você a respeito de nós termos uma fé viva, uma fé pautada nos ensinamentos de Jesus, uma fé que flui em uma vida para a santificação. E lá no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que nós temos que compreender? Nós precisamos compreender a Bíblia naquilo que realmente ela está dizendo, naquilo que o Espírito está falando. E aqui então Jesus ele deixa muito bem claro de que Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou o seu próprio Filho para salvar o mundo, para salvar todos aqueles que se encontram perdidos, que se encontram já julgados. Ele diz que o Filho de Deus não veio para julgar. E isso não quer dizer que Jesus ainda não virá para julgar. Ele diz que na primeira vinda dele, ele não veio para julgar, mas ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que todo aquele que não crê, não é que será julgado, já está condenado. E por isso nós devemos, quando ouvirmos o Evangelho, crer nesse Evangelho e tomar uma atitude de um novo nascimento e a partir daí ter uma fé que leva para a vida eterna. Então, eu quero falar com você a respeito de uma fé, de um crer correlacionado a uma vida de obediência. Porque hoje nós vemos, infelizmente, nós temos visto muito isso, e as pessoas apenas afirmando que basta você crer em Jesus, então você é salvo. E na verdade o crer é um momento onde nós entramos para uma fé que vai nos levar a uma fé de obediência. Então o crer que Jesus está dizendo está correlacionado a uma fé viva, a uma fé de obediência, porque nós vamos compreender que apenas eu crer que Jesus amou o mundo, que Deus amou o mundo, crer que Jesus veio e que morreu numa cruz, mas eu não ter uma atitude de um novo nascimento, eu não ter uma atitude de ter uma fé que vai me levar a uma vida de santificação. Isso não significa que eu estarei no caminho certo, que eu estarei sendo salvo apenas por crer que Jesus fez tudo isso. Eu quero mostrar para você aqui no livro de Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 19, Tiago diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Então veja bem o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo que os homens creem que Deus é um só, que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, mas ele diz, os demônios também creem. Mas qual que é a diferença entre os homens e os demônios? É que os homens eles precisam crer, sim, para a salvação, e eles precisam obedecer uma fé mediante aquilo que Jesus fala, uma fé
ligada às leis de Deus, a lei do Espírito que passa a habitar em nós a partir do novo nascimento. E ele diz que os demônios também creem. A diferença entre os homens e os demônios é que os demônios creem, mas eles não obedecem. Eles até tremem na presença do Senhor, mas eles não obedecem. E aí ele cita então no versículo abaixo dizendo que a fé sem obra é uma fé morta. Então a minha pergunta que eu quero deixar para você hoje é o que você tem feito? Você apenas diz que você crê em Deus e vive uma vida como você quer? Ou você diz que você crê em Deus e vive uma vida como o Senhor quer que você viva? Uma fé que te leve à salvação, uma fé que vai manter você no caminho da santificação, para que assim você se apresente e chegue na presença do Senhor. O Senhor está de braços abertos esperando, porque ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito. Mas nós precisamos ir para a presença dele e crer e obedecer aquilo que ele está dizendo. Forte abraço, Deus te abençoe e desenvolva uma vida de uma fé que leva para a vida eterna.